Hallo, wie geht's? Hoje estamos aqui com o Rubens, auditor fiscal do trabalho. Eu fiquei muito feliz que ele aceitou o meu convite. Hoje a gente vai entender um pouco, né, como pensa o auditor fiscal de trabalho, quais são os desafios em relação à fiscalização das atividades de trabalho na altura e também, principalmente, andaimes também. Então, não deixe de acompanhar. Antes de mais nada, se você gosta de trabalho na altura, inovação e andaimes como eu, então não deixe de se inscrever no meu canal. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve, dá uma curtida também nesse vídeo. É muito importante para a gente conseguir produzir cada vez mais vídeos para vocês. Rubens, primeiramente, muito obrigado, né, por vir aqui hoje, né, para a gente conversar, bater um papo, né. É, não foi tão fácil, né, de conseguir, né, convencer para você vir aqui falar comigo, mas eu estou muito feliz, né, para a gente ter essa conversa aqui, de falar um pouco mais da questão de andaimes, trabalho na altura, é, como é o dia a dia de vocês, né, você como auditor fiscal do trabalho, você trabalha há muitos anos nessa área, né, então é legal, né, ter essa visão, entender um pouco mais, né, como é o trabalho de vocês, né, para a gente conseguir cada vez mais tornar esse setor mais seguro. Primeiramente, Manuel, agradecer o convite e dizer que promessa é dívida. Eu disse que aceitaria teu convite, acabou não dando num primeiro momento, a gente adiou algumas vezes, mas estamos aqui hoje para poder conversar sobre a Auditoria Fiscal do Trabalho, sobre o que faz o Auditor Fiscal do Trabalho, sobre andaimes, né? Uhum, Principalmente aqui andaimes, trabalho em altura. uhum, Então, muito obrigado pelo convite novamente. Bom, o auditor fiscal do trabalho ele tem diversas atividades. Ele não fiscaliza apenas a saúde e segurança do trabalho. Ele fiscaliza também diversas outras coisas, principalmente parte da legislação trabalhista. Então, é o auditor fiscal do trabalho que verifica o salário do trabalhador, verifica férias, uhum, o 13º, o recolhimento do fundo de garantia, a questão da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, o aprendiz, e uhum, também, né, a segurança e saúde do trabalho. E a segurança e saúde do trabalho em todos os seus aspectos, em todas as atividades econômicas, em todos os setores. Seja no porto, seja o portuário, seja o aquaviário, seja relacionado a espaços confinados, hospitais, a indústria siderúrgica, enfim, todos os setores onde há trabalhadores, há a presença do auditor fiscal verificando as normas, o cumprimento das normas uhum, regulamentadoras uhum, relativa à segurança e saúde do trabalho, o cumprimento de leis, decretos, é, diversos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Um bom exemplo agora que a gente teve foi a pandemia, uhum, onde nós tivemos uma legislação ampla, municipal, estadual e federal, onde nós atuamos também. uhum, Enfim, o auditor do trabalho está onde está um trabalhador. uhum, uhum. Perfeito. A gente realmente, quando a gente pensa no auditor fiscal do trabalho, pelo menos eu penso mais na questão de segurança do trabalho, né? Construção civil, né? Lógico, indústria, né? Mas realmente, agora você falando, realmente essa abrangência, né? Ela é muito grande, né? Então, realmente deve ser um desafio, né? De conseguir, né? Dar conta, né? De todo esse trabalho, né? Então, realmente eu entendo que é um trabalho muito importante, né? Acho que a fiscalização ela tem que exigir. É, a gente estava falando agora, né, um pouco mais do trabalho lá, como é feito lá, por exemplo, na Alemanha, que tem uma entidade específica, tem uma iniciativa privada, né, que faz esse trabalho lá, né? E a gente sabe que lá as estatísticas, né, de segurança do trabalho, né, eles tiveram uma boa evolução, né, nos últimos anos, né? Então acho que só realmente fiscalizando, né, e realmente, né, colocando o nível, né, mais alto possível, a gente consegue melhorar essas condições, né,
principalmente na construção civil, que esse é mais o tema também do canal, né, Rubens? Eu queria entender um pouco mais agora, para a gente iniciar a conversa, falando um pouco mais do pessoal que quer saber um pouco mais em relação à sua experiência com andaimes nas obras, quais foram as principais dificuldades, desafios, né? Talvez pode falar um pouco o que mudou, né? O que já mudou, né? Que já foi feito por vocês, inclusive alguns resultados, né, do trabalho de vocês, né? Esses dias não, foi antes da pandemia, eu vi uma apresentação de um dos fiscais aqui de Curitiba no Sinduscon, e foram apresentados alguns resultados, né, importantes, né, que a gente já conseguiu realmente baixar bastante, né, o número de acidentes, né. Então, gostaria de entender um pouco mais, né, do trabalho e quais os principais desafios relacionados a andaimes e trabalho na altura. Veja, Manuel, andaime é uma coisa interessante, porque ele pode ser uma estrutura muito simples, né, onde você faz um serviço simples, rápido, como ele pode ser também uma estrutura bastante complexa, dependendo da aplicação. A minha experiência com andaime surgiu quando eu estava fazendo segundo grau ainda, técnico de edificações, aqui em Curitiba, no Cefet, e o técnico de edificações no Cefet põe a mão na massa, ele faz pintura, faz chapisco, faz reboco, faz emboço, e lá a gente já começou a montar andaimes para fazer atividades relacionadas à indústria da construção, para aprender a colocar a mão na massa. E eu lembro o cuidado dos professores para nos ensinar a montar um andaime, enfim, para fazer da maneira correta. E após eu me formar técnico de edificações, eu fiz engenharia civil na Universidade Federal do Paraná e comecei a atuar na área de engenharia e também contato com o andaime o tempo todo. O que faltou para mim naquela época, Manuel, foi ter o contato com a segurança do trabalho. E hoje, passados muitos anos, algumas décadas, e estou há praticamente 14 anos como auditor fiscal do trabalho, hoje eu vejo como a nossa formação é muito deficiente, porque eu vim dessa formação acadêmica da área da engenharia, tanto no segundo grau quanto no ensino superior. E eu não tive os fundamentos básicos de segurança em andaimes. Eu lembro dos cuidados dos professores, mas ensinar os fundamentos básicos com relação à montagem, desmontagem de andaimes e a utilização do andaime, eu não tive. Então eu fui aprender isso de fato quando ingressei na carreira de auditor fiscal do trabalho, onde eu tive que realmente estudar normas de segurança, não só normas nacionais como normas internacionais. Quando eu entrei na carreira já tinha internet, o acesso à informação é facilitado para todo mundo, você consegue fazer uma consulta de como funciona na Alemanha, no Reino Unido, no Japão, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Argentina, no Paraguai. Eu morei em Foz do Iguaçu muito tempo. Então, isso todo mundo tem acesso. Né? Então, agora, essa formação, ela não foi cultural, ela não é cultural no Brasil. Então, por isso que a gente ainda tem muita dificuldade em convencer não só as empresas, como também os trabalhadores, de, quando recebe aquele andaime, fazer a montagem correta. A gente está falando da montagem, a gente não está nem falando ainda dos treinamentos de trabalho em altura, de verificação da saúde do trabalhador para fazer uma atividade em altura, do equipamento de proteção adequado para o trabalhador fazer aquela atividade, de um ponto de ancoragem. A gente está falando de pegar um andaime, colocar o piso completo no andaime, um rodapé, um guarda-corpo, uma escada de acesso e uma tela que impeça a queda de material, alguma coisa assim. E não é isso que a gente vê quando anda na rua por aí. Então a dificuldade que a gente tem que mudar essa cultura, a gente tem que investir em conhecimento, em educação desses trabalhadores e dos empresários que lidam com andaimes, que fazem atividades em altura e necessitam utilizar esse tipo de equipamento. É um equipamento, né? Eu sempre falo, Rubens, é um equipamento muito utilizado, né? Não hoje em dia, mas desde sempre, na verdade, né? Porque é um equipamento auxiliar, né? Que permite você chegar num local que você normalmente não tem acesso na altura, né? Então
é um local de trabalho, né, temporário, né? Então, realmente, quando a gente pensa nisso, que alguém realmente vai trabalhar, né, vai desenvolver suas atividades lá nesse local de trabalho, realmente a gente começa talvez a pensar um pouco diferente, né? Então, existe essa muito a responsabilidade, né, por quem monta, né? Deveria existir essa responsabilidade, esse cuidado por montar de acordo com o manual, de acordo com as normas, né? E para quem trabalha, né? Para quem trabalha também, né, deveria observar, cuidar também, né? Para ver se foi retirada alguma peça, se tem que fazer alguma adequação, né? Fazer essa liberação da atividade em si, né? Talvez não deixar isso sempre para o técnico de segurança, né? Que se o técnico não falar nada, tá tudo certo. Não, talvez tenha um pouco mais essa iniciativa, né? Por realmente avaliar se esse equipamento é seguro, né? Porque realmente acontecem muitos acidentes, né? Né, todos os dias, né? Eu já falei isso antes, eu tenho no Google tem uma forma como você consegue colocar como um alerta, né, de acidentes todos os dias que acontecem pelo país e todo dia acontece algum acidente com andaimes, né? Então, realmente, né, é algo muito sério, né? Veja que é sério e a gente passa pelo básico, Manuel, né? Que é a questão realmente da montagem, que a gente não tem a cultura de fazer essa montagem. Essa semana que passou eu vi um artigo na internet e uma coisa me chamou muita atenção, foi muito interessante. Era um artigo que falava sobre residências na Itália que custavam €1, ali perto da região de Florença. Então era um empresário brasileiro que gostou da região e aquelas residências estavam sendo vendidas por €1 apenas, e ele estava angariando pessoas para comprar essas residências. Qual que era a contrapartida desse €1? Era reformar essas residências. Reformar. Né? Então eram residências de 500 anos, 600 anos, ou seja, residências muito antigas. E eu lendo a reportagem ali, passando aquela reportagem, num determinado momento eu vi uma foto de uma dessas residências sendo reformadas e um andaime fachadeiro, né, uma residência ali de, vamos dizer, ali 6 metros, né, 2 pavimentos, 7 metros, um andaime fachadeiro muito bem montado, numa região remota, a 100 quilômetros, mais ou menos 100 quilômetros de Florença, ou seja, provavelmente numa região onde não vai ter nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de cobrança de quem vai, se aquele andaime está bem montado ou mal montado. Sim. E aí você vê a diferença da cultura de um país, né? E a gente está falando do Brasil comparando aqui agora com a Itália, e você pegar um equipamento e fazer a montagem corretamente. Ninguém compra um rack para colocar televisão em casa, vai montar e deixa faltando uma peça, faltando uma gaveta ou faltando uma prateleira. Você compra o rack e você monta ele 100%. Agora, infelizmente, a gente não vê isso com andaime. Facilmente, se a gente sair na rua agora, a gente vai ver algum andaime onde está faltando o guarda-corpo, onde está faltando um piso. Coloca 3 e não coloca o 4º piso, ou coloca, né, quando tem 4 pisos. Sim. Às vezes eu me pergunto, por que não coloca o piso completo, sim, né? Sim. Então é uma questão cultural também, Então você acha né? que é cultural, um pouco mais de conhecimento, mais, não sei, treinamentos? O que você acha, como dá para resolver isso, se você projetar isso daqui 10 anos, se a gente quiser mudar esse cenário um pouco? A gente tem que pensar, Manuel, que tudo passa pela percepção de risco, tá certo? Aquele trabalhador que está em cima de um andaime, se equilibrando num piso único de andaime, poderia até trabalhar no Circo de Soleil, né? Porque ele é um equilibrista, né? Se ele soubesse realmente, se ele tivesse realmente a percepção daquele risco, do que ele está fazendo, ele não faria daquela forma. Então ele faz porque por muitos anos ele já faz daquela forma e sempre deu certo de alguma maneira. Ele faz baseado na necessidade que ele tem de trabalhar. Se o empregador dele locou aquele andaime com um piso apenas, ele não vai questionar o empregador dele, ele vai cumprir as ordens. Então ele vai fazer aquela atividade do jeito que dá, com as ferramentas que ele tem disponível. E com aquilo, e ninguém faz essa atividade achando, ninguém sai para trabalhar, mas achando que vai dar errado o seu trabalho, que vai voltar, que vai se acidentar, vai para o hospital. Sim. Então são uma série de fatores que a gente tem que considerar. Então passa pela conscientização do trabalhador,
mas muito mais pela conscientização do empregador. Porque é o empregador que entrega as ferramentas de trabalho. Então, quanto custa fazer a alocação correta do andaime? Quanto que o empregador economiza se ele não alocar a sapata do andaime? Ele aluga sem a sapata, né? Ou ele aluga com 3 pisos e não 4. Qual é a economia dele? Vale a pena essa economia? Né? Então, tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Então, a importância, né? Eu te fazer essa pergunta, a importância, então, dada para esse tema ainda é muito, muito pequena ainda, né? A gente pode resumir isso dessa forma. Você vê alguma diferença em relação a obras, dependendo do tamanho da obra pequena, média, grande, existe alguma diferença? Por exemplo, uma construtora maior já dá uma atenção maior. Como você avalia isso? Eu vejo uma grande diferença, mano. Eu acompanho a construção civil desde os meus 15, 16 anos. Então já são aí mais de 30 anos. E eu com certeza eu consigo enxergar a melhoria do canteiro de obras hoje. Em todos os aspectos. Não só com relação a andaimes, mas com relação à maneira como o serviço é executado, o cuidado que as empresas têm hoje com relação à segurança do trabalho. É que como a gente está envolvido e a gente estuda muito, Manuel, a gente sempre quer melhorar, a gente nunca está satisfeito com aquilo que nós temos. Mas eu vejo de uma maneira significativa a melhora. Com certeza, eu posso te afirmar isso, grandes obras hoje já têm um cuidado muito maior com relação a andames e trabalho em altura. A gente enxerga, a gente verifica falhas. Sim, a gente verifica falhas, ninguém é perfeito e tem profissionais de todos os tipos. Mas se você entra hoje numa obra ali com mais de 100 trabalhadores, você já vai ver andames andames melhores, mais bem montados do que há 15, 20 anos atrás. Mas, em contrapartida, nas pequenas obras, naquelas obras menores, aí, infelizmente, parece que a gente está há 30 anos atrás mesmo, né, com relação a andaimes, não só com relação a andaimes, com relação com questões básicas de trabalho. Essas obras, muitas vezes, sequer tem o registro do trabalhador. Sequer aquele trabalhador está seguro num eventual acidente de trabalho. Né? Então, essas obras pequenas ainda é bastante complicado. O que ajudou muito, Rubens, lá na Alemanha é a questão do que o andaime lá tem que ter uma certificação, né? Tem que ter uma autorização. Alguém tem uma entidade técnica lá chamada DIPT, né? Deutsches Institut für Bautechnik, que é um instituto aí que realmente avalia, né, se aquele sistema, aquele andaime foi fabricado de acordo com as normas, né? A DIN 12810, 12811. Então, acho que eu acho que para mim começa na origem, né? Quem fornece esse tipo de equipamento que não atende uma norma, que não recebeu uma manutenção, alguma coisa nesse sentido. Então, se isso está disponível no mercado e é mais barato, né, a pessoa, o usuário, normalmente vai colocar isso, né? Ele não tem o conhecimento, né? Então, acho que se a gente conseguir ter realmente alguma norma que realmente todo andaime tem que ter uma autorização, alguma coisa nesse sentido, talvez seja um caminho, né? Veja que hoje o acesso à informação é instantâneo e o mundo está cada vez mais conectado comercialmente. Então, nós já deveríamos estar acompanhando as boas práticas nos diversos ramos, as boas práticas pelo mundo. Hoje é fácil você verificar quem que está na vanguarda em andaimes, em equipamentos de proteção, em trabalho em altura, em cuidados dos espaços confinados, em substituição de produtos químicos. Mas infelizmente a gente ainda tem internamente uma demora. Veja que apenas agora que conseguimos fazer uma revisão de algumas normas. Então eu acho que falta, né? Falta um pouco mais de agilidade na incorporação dessas boas práticas que facilmente a gente vê hoje no mundo. Hoje no celular a gente recebe vídeos, né, todos os dias e um monte de boas práticas. E a gente olha muitas vezes, puxa, por que eu não tenho esse equipamento? Por que a gente não faz aqui dessa forma? Coisas domésticas, coisas do lar, mas coisas do trabalho também, né? Então, precisamos nos conectar um pouco mais rápido, né?
Perfeito. Você falou agora da questão da NR18, né, que vai receber uma revisão, né? Acho que inclusive você participou também, né, Rubens? Sim, participei. Na revisão, Sim. então já tem experiência com isso também. Talvez pode né, falar um pouco dessa revisão que vai entrar em vigor no dia 3 de janeiro, né? 3 de janeiro de 2022. Uhum. Na verdade, ela já era para ter entrado em vigência anteriormente. Ela sofreu 2 prorrogações. A primeira por conta da pandemia, então se entendeu naquele momento que teria que dar um pouco mais de prazo. A gente estava de cabeça para baixo, o mundo estava de cabeça para baixo, né? E a segunda prorrogação se deu por conta da necessidade de entrar a NR17 junto, que trata de ergonomia, que ainda não estava pronta, mas que agora também já está pronta e que junto com a 18, com a 1, que traz o PGR, com a 7, que traz o PCMSO, com a 9, elas vão entrar em vigência no dia 3 de janeiro de 2022. É uma mudança significativa da norma. É importante dizer, às vezes as pessoas não entendem, o mesmo grupo que já vinha discutindo a NR18 ao longo do tempo é o grupo que fez essa revisão recente. Tanto trabalhadores quanto empregadores, quanto os membros do governo, né? Auditores fiscais do trabalho e técnicos da Fundacentro, pesquisadores da Fundacentro. Então, a gente conseguiu tirar aquilo que era mais arcaico na NR18 e a gente conseguiu dar um pouco mais de liberdade para o profissional de segurança do trabalho para ele projetar de fato, né? E não ficar dizendo para ele, você tem que fazer assim, assado, cozido, frito. Não. Você tem que impedir um trabalhador de cair. A forma que ele vai fazer isso, ele tem que projetar, afinal ele é um profissional legalmente habilitado, né? E falando especificamente do andaimes, né, que é o nosso tema principal, eu fui muito ativo nessa parte de andaimes, porque eu fiscalizo andaimes há muito tempo, e eu tinha uma dificuldade de aplicar a norma anterior, que ainda está vigente até o dia 2 de janeiro. Porque a norma vigente ainda hoje, ela pede projeto, por exemplo, projeto de montagem só para alguns andaimes, não são para todos os andaimes. Quando o projeto de montagem tem que ser para todos os andaimes. Sim. Não existe você montar alguma coisa assim, no mínimo um manualzinho de montagem. Voltando ali ao exemplo de um móvel que você monta na sua casa, um guarda-roupa, qualquer coisa, tem um manual de montagem, certo? Então, o manual de montagem é agora para qualquer tipo de andaime. Veja, há uma exceção para aquele andaime muito pequeno, de torre única, né? Aquele andaime que é para fazer pequenos serviços, esse andaime não precisa de projeto. Mas ele precisa do manual de montagem. Todos os outros, hoje, a partir do dia 3 de janeiro, será obrigatório a apresentação do projeto de montagem do andaime. Não interessa se é andaime em balanço, não interessa se ele tem 5 metros, 10 metros, se ele é um andaime simplesmente apoiado, se ele é um andaime, como a gente falava antigamente, e a gente não se referiu mais na norma, se ele é um andaime fachadeiro, se ele é um andaime, qualquer tipo de andaime, a partir de 3 de janeiro vai ter que ter o projeto de montagem, exceto esse que eu falei que é aquele mais simplesinho, mas mesmo assim vai ter que ter um manual de montagem do fabricante. Perfeito. Não, eu avalio isso de uma forma muito positiva, né? Na verdade, isso já fazia parte da nossa rotina, né? Sempre fazer um projeto, né? De entender a necessidade, né? Do local de trabalho. Realmente precisa entender, né? Até para fazer uma lista de material, né? Para saber o que vai, né? Não é simplesmente, vou te mandar 5 pernas, né? Como às vezes liga lá na nossa empresa para dizer 5 pernas, mas, né? Que pernas você quer? Eu trabalho com pernas, né? Então, realmente né? Tem que ter esse entendimento, né? Tem que ter uma pessoa responsável também pelo projeto, é bem importante. Então, o engenheiro de segurança, pelo que entendi agora, realmente vai ter um papel mais importante, né? Ele na verdade, já tem um papel importante, mas cada vez com essa nova norma, ele vai ter um papel mais importante ainda, né? Afinal, a responsabilidade passa a ser dele, né, também, né? Veja que, importante que você falou, vou aproveitar até o gancho, Manuel, que você falou do engenheiro de segurança, pela nova NR18,
o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, um programa que vai substituir o PPRA e vai substituir também o PCMAT, que é o Programa de Gestão de Riscos da Indústria da Construção, a elaboração do PGR é de responsabilidade do engenheiro de segurança do trabalho, não é de qualquer profissional. Porque nós tínhamos, por exemplo, o PPRA, que qualquer pessoa pode elaborar o PPRA, e o PGR será assim, a partir de 3 de janeiro. Qualquer pessoa poderá elaborar o PGR, desde que, obviamente, detenha o conhecimento para fazê-lo. Mas para obras, não vai ser qualquer pessoa, vai ser o engenheiro de segurança do trabalho, exceto obras muito pequenas, que daí o técnico de segurança do trabalho. Ou seja, mesmo assim, alguém com algum tipo de conhecimento em segurança do trabalho vai estar fazendo essa gestão. Então, esse engenheiro, ele tem que acompanhar a montagem desse andaime, ele tem que acompanhar a montagem para ver se a montagem está obedecendo o projeto, né? Então, espero que todo mundo tenha essa consciência, não existe mais um andaime dentro da obra que não tenha sido montado de acordo com o projeto. Né? Veja que se você der para uma criança um brinquedo de montar e não der para ela o manual, ela vai montar aquele brinquedo de qualquer forma. Né? O andaime hoje, quando feito dessa forma, é exatamente isso que a gente vê nos canteiros de obras. Andaimes mal montados por uma falta de projeto ou um manual de montagem, né? A criança ainda pode fazer isso porque não tem tanto impacto, né, na atividade da criança, mas realmente quando a gente pensa isso no andaime, tem impacto sim, né? Sim. Tem impacto porque tem pessoas, de novo, trabalhando em cima, né? Sim. Então tem impacto, né? Sim, com certeza. Agora, para fechar essa nossa etapa aqui, a primeira parte dessa entrevista, Rubens, eu queria saber o que você acha vai mudar em relação à fiscalização agora com essa nova norma? Vai mudar alguma coisa a forma como vocês estão fiscalizando? Vai ser mais aberto? O responsável consegue justificar melhor se realmente ele está comprometido com a segurança? Como você avalia isso em relação a essa mudança em termos de fiscalização? Eu entendo, talvez eu seja até suspeito para falar, mas não, né? Como eu participei da elaboração do novo texto da NR18, eu vejo ela uma norma muito mais fácil de ser aplicada. Existiam muitos conflitos dentro da NR18 com o texto anterior. Inclusive, entre as normas havia esse conflito e a gente conseguiu, de alguma forma, corrigir isso. Veja que a gente praticamente, dentro da 18, a gente não trata de trabalho em altura. Por quê? Porque existe uma norma recente, né, que é a NR35, que fala de trabalho em altura. A gente, dentro do novo texto da 18, a gente não fala de espaço confinado, porque existe uma norma também recente, relativamente recente, que trata de espaços confinados. E assim a gente fez para equipamento de proteção individual, para áreas de vivência, que também a NR24 tinha acabado de ser revista, uma norma muito boa, então não nos cabia ficar tratando de muitos detalhes com relação a áreas de vivência. Claro que a gente levou em consideração as especificidades da indústria da construção. E quando a gente fala no canteiro de obra, tem muitas especificidades. Até porque a obra ela é temporária, ela começa e acaba, e aquele estabelecimento ele se desfaz, né? Aquele conjunto, né? De obras. E com relação a andaimes e escadas, a gente conseguiu até, de uma certa forma, fazer uma classificação. Então, era muito confuso o texto anterior, porque falava em andaime simplesmente apoiado, falava em andaime fachadeiro e falava em andaime móvel. Ora, esses 3 andaimes são andaimes simplesmente apoiados. Sim, né? sim. Falava em andaime multidirecional também, se não me engano, né? Sim, ou seja, então aí são conceitos de engenharia também, né, que estavam mal colocados e que de uma certa forma a gente também conseguiu organizar. Então, dito isso, e vou aproveitar também para falar da escada, né? A escada dita anteriormente, escada marinheiro, né? A gente tirou aquele estigma da escada marinheiro, porque a escada marinheiro era uma escada, como diz o nome, para ser utilizada em navio, né? Aquela proteção... no ambiente marítimo? Sim, né? Os Estados Unidos acabou recentemente também aboliu aquela proteção que não é contra a queda, embora muitas pessoas digam que é contra a queda, mas não é contra a queda, não impede o trabalhador de cair, né? Sim. Então também organizamos isso dentro das escadas. Então, dito isso, eu entendo que a norma ficou mais fácil de ser aplicada
por quem? Pelo empregador, né? Pelo profissional contratado pelo empregador, ou seja, os profissionais de segurança do trabalho, os prevencionistas, pelos trabalhadores e por nós, auditores fiscais do trabalho. Então eu espero que daqui para frente a gente tenha, diante dessa facilidade que o novo texto nos traz, que a gente consiga todos juntos melhorar aí esses índices de acidentes da indústria da construção. Porque o objetivo de vocês não é parar, né, uma obra. O objetivo é realmente, né, conseguir deixar, né, realmente que a obra fique segura, né? Então o objetivo não é, eu vou paralisar uma obra. Você não vai fiscalizar com esse objetivo, né? Você vai realmente com o objetivo de deixar o ambiente, né, realmente mais seguro, né? E se você vê um risco, né, realmente, né, acho que qualquer pessoa, né, deveria fazer isso, né? Quando você vê um colega, o seu colega de trabalho enfrentando algum risco ali, você devia falar, não, né, avisar e tentar evitar, né, para que aconteça alguma coisa pior, né? Acho que basicamente é isso, né? Não, sim, paralisar uma obra, paralisar uma máquina, paralisar o setor é uma medida extrema. Extrema, É uma medida extrema que só em casos extremos ou, né, casos de risco grave e iminente que ela deve ser tomada. E é claro que ninguém tem o prazer de fazer isso, ninguém quer fazer isso, assim como o guarda de trânsito não quer aplicar multa em ninguém. Né? Ele não tem o prazer de aplicar a multa por alguém que atravessa um sinal vermelho ou alguém que trafega na velocidade acima da via. Aquilo ali é uma medida educativa para que aquilo não mais aconteça. Nós temos também os autos de infração para isso, mas no caso da interdição e do embargo, é uma medida extrema que, infelizmente, ela tem que ser tomada para que ninguém sofra um acidente grave ou fatal naquela condição. Sim. Perfeito. Então, a gente vai fechar a primeira parte, né, desse vídeo. Rubens, foi muito interessante, né? Tem muita coisa que eu ainda quero te perguntar, né? Então, vamos lá. Quem quer saber, né? Quem quer ver essa segunda parte, né, do vídeo, né, eu vou lançar também, fica ligado nesse canal, tá? Eu gostei muito dessa nossa primeira conversa, realmente é bem importante, né, conhecer diferentes ângulos, né? Então, na verdade, esse vídeo, né, se chama, né, Andames por Diferentes Ângulos. Eu já falei com diversas pessoas, né, do setor, com técnicos de segurança, mestres de obras, engenheiros, né, civis, né, montadores de andames. Então, cada um tem o seu ângulo, tem o seu ponto de vista, né? Eu acho que se a gente conseguir unir isso, juntar isso para a gente entender, né, cada um tem uma importância, cada um tem um objetivo, e eu acho que só juntos a gente consegue deixar esse setor mais seguro. Tá bom, agradeço de novo aí então ao convite aí para a gente ter essa conversa, e eu queria convidar todos, Manuel, para que entrem no site do Ministério do Trabalho, baixem o novo texto da norma e leiam, né, o texto para que vejam que é um momento único. A última vez que nós tivemos uma grande alteração da norma foi lá em 1978, quando elas foram criadas. Sim. Então entrem no site do Ministério do Trabalho, baixem o texto da norma, que a partir do dia 3 de janeiro vai estar valendo já. Pessoal, então fique ligado, né? Acho que depois dessa data aí não tem mais desculpas, né, por não seguir essa nova norma, né? Não vale dizer que você não foi avisado. Inclusive o Ministério do Trabalho também está fazendo uma série de eventos junto com o sindicato, né, para realmente avisar, informar que vai ter essas mudanças. Então realmente é importante se informar, né, e seguir essa nova norma. Pessoal, mais uma vez obrigado, né, por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like nesse vídeo, né? Não esquece também mandar para os seus colegas, seus amigos, para a gente conseguir cada vez mais tornar esse setor mais seguro e mais humano, ok? Bis bald!